cenário que a gente vê é que depois de 3 rodadas, o Bahia está na liderança, o Sport está dentro do G4. Os 3 favoritos dessa edição da Série B estão fora. Favoritos por história, né? Sim, claro, porra. Esse bicho é. Os três dos maiores clubes. O Grêmio e o Cruzeiro vai. Porque, como a gente falou ali no... São os 3 maiores clubes da segunda divisão. Sim, são. Mas no pré-campeonato que a gente gravou, assim, o Grêmio a gente colocou no patamar acima dos outros dois, né? Sim, não, isso. O AC a gente analisou, tipo, mas assim, são aqueles 3 que tem a maior expectativa, assim, pô, é um fato, assim. Sim, tem a obrigação absoluta de subir. Sempre. Mesmo que não tenha time para isso. Porque o Sport, por exemplo, a gente não pode dizer que esse ano o Sport tem a obrigação absoluta de subir. Como não desorganizado. Exatamente. Celso, pode seguir, tanto Fred. Que a gente fez o Bet Nacional, né? E eu me controlei em alguns momentos para não antecipar comentários, porque a gente estava falando desse jogo, né? Desses jogos, e queira ou não, eles refletem, né? A dificuldade até de fazer as apostas reflete o que está sendo essas 3 primeiras rodadas da Série B. Claro que com 3 rodadas, com 6 jogos amanhã, com 4 na quarta, a gente não vai aqui fazer um detalhamento, abrir estatística, Minhoca trazer grandes dados. Está muito cedo para a gente fazer isso. Está muito cedo. Eu acho que existem, Minhoca que é estatístico e sabe, eu acho que talvez existem vários campeonatos que pareceriam uns aos outros com 3 rodadas. Assim. 3 rodadas é um recorte mínimo. Mas a sensação que eu tenho, Celso, é do campeonato até aqui, de que não largou. Sabe, Fórmula 1. A gente sempre usa muito, né, com essa alegoria da Fórmula 1. Quando os carros largam e faz a primeira curva, e faz a segunda, e faz a terceira, e continua todo mundo ali, meio que como largou. Eu sinto muito isso depois dessas 3 rodadas. Eu acho que não teve nenhuma previsão furada, não teve nenhuma previsão confirmada, não teve nenhuma surpresa. Para mim, o campeonato ele está simplesmente embaralhado, disputado palmo a palmo. Os jogos são disputados palmo a palmo. Tá? Os jogos que a gente acompanhou mais de perto, tá? Eu vi jogo do Bahia, vi jogo do Sport, vi jogo... vi jogo do... Qual foi o jogo que eu vi, meu Deus? Os 2 jogos do CSA. Eu acho que são jogos que, como eu falei, estão dentro da partida, os pontos poderiam ter ido para um lado ou para o outro. Tá? Assisti Grêmio e Chape, também lembrei de mais um jogo. São jogos que quem foi melhor em campo? Você diz assim, o Bahia teve um momento ali contra o CSA, mas depois o CSA reagiu, cresceu no jogo. O Náutico contra o Bahia levou o gol, mas ficou com meia mais, passou o jogo todo martelando em busca do empate. O Sport contra o Guarani. O Guarani parecia melhor, acertou a trave, mas o Sport no segundo tempo. O Grêmio foi bem melhor que a Chape, mas aí a Chape fez aquele gol. Quase todos os jogos que eu assisti, os pontos flutuaram. Ninguém ganhou ponto assim com absoluta convicção. E o campeonato reflete isso. O Bahia tem 7 pontos, o Náutico tem 3, o Sport tem 5, o Vasco tem 3. Eu não sei se o Vasco está abaixo do Sport ou acima do Sport. Sabe? Eu acho que depende de tabela, depende de detalhes do que foi o jogo. Acho que nessa Série B a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, né, ali 6 rodadas, 7 rodadas, para começar a ter algum desenho. Não temos o personagem náutico de 2021, né, que largou com 3 vitórias e que você já começava a descolar e você colocava mais fichas nele. Eu acho que os 7 pontos do Bahia são 7 pontos muito valiosos. Eu acho que os 7 pontos do Bahia são 7 pontos valiosos. Não são fáceis. Tá? Ganhar do Cruzeiro não é fácil. A gente estava falando sobre a camisa. Ganhar do Náutico dos Aflitos não é fácil. Prova disso foi o resultado desse fim de semana. Tá? Onde o Náutico, que estava em crise, estava jogando mal, que não fazia gol, passou bem pelo Operário. E o empate contra o CSA, né, também é um resultado que você considera positivo. Então, para mim, o Bahia tem 7 pontos bem positivos. O Grêmio, por exemplo, que tem 4,
O Grêmio perdeu da Chape em casa. Então você tem aí um resultado que vai faltar. Né? Então você vai ter que analisar. Se a gente for fazer análise geral, tem que ir time a time, tabela a tabela. Eu prefiro ler dessa forma. O campeonato palmo a palmo. Tá? Quem é G4 hoje pode não ser G4 daqui a 48 horas e não precisa que nada fora do normal aconteça. Alguém tem convicção que o Sport vence o Ituano? Jogo duro. O Ituano foi 5º lugar do Paulista. Tá? Tem uma largada boa na Série B. Então, assim, um 0-0, 1-1 entre Sport e Ituano seria o resultado mais tradicional, mais comum possível. E aí o Sport pode sair do G4, porque o Náutico vai ganhar do CRB, o CRB vai ganhar... É o que eu estou dizendo, não dá para fazer grandes... não dá para sentenciar nada até aqui. Eu realmente não sentencio nada. Tá? Por exemplo, Chapecoense é um time que a gente fez apostas para jogar embaixo, foi lá e ganhou do Grêmio, mas não muda. Eu acho que o Chapecoense vai fazer um campeonato ruim, vai ser um time que vai jogar embaixo, mas já pegou o Grêmio e Vasco, né, e pontuou nos 2 jogos. Difícil, muito difícil até aqui. Nada chama atenção positivamente, nada salta aos olhos negativamente. O Náutico flertou. O Bahia não chama não, Fred, positivamente? Até pelo tamanho dos adversários, por tudo. Me chama atenção, sabe? Esse início do Bahia. E eu acho, inclusive, que vai para 10 pontos, por exemplo. Eu acho que ele é bem favorito contra o Sampaio. Mas por que eu não cravo? Tá? Aí a gente vai para Bahia e CSA. O Bahia abre 1-0, tá jogando bem. Aí o CSA aperta. O Bahia mostra uma vulnerabilidade defensiva. Os problemas das 2 laterais do Bahia, mas na direita, assim, é gravíssimo. Você diz, esse time aí, porra, é um time que tá chegando bem na frente e tal, mas continua com problemas graves atrás. O Náutico, né, que teve um homem a mais durante todo o jogo, mas quando ficou 10 contra 10, o Náutico deu um calor para empatar o jogo com o Bahia. É aquilo que eu falei, Celso, os pontos dentro das partidas, eles flutuaram. Tá? O Sport poderia tranquilamente hoje ter 3 pontos e estar em crise. Tinha perdido do Salgueiro, né, nos pênaltis, tinha perdido do Fortaleza, perdido do Salgueiro, 3 jogos sem vitória, 5 jogos, talvez Dalpozo tivesse sido demitido. Se Raiva Negas não faz aquele gol de cabeça aos 42 do segundo tempo contra o Sampaio, né, talvez esses 2 empates que o Sport teve fora de casa seriam analisados de outra ótica se o Sport não tivesse 5 pontos e não tivesse no G4. O Sport jogou bola para ganhar do Sampaio? Sim, não. O Sport, veja só, o recorte Sport. O Sport, se tivesse vencido, se o Sport tivesse 9 pontos, era absurdo? Não. O roteiro do jogo contra o Guarani e o jogo contra o Criciúma poderiam ter feito o Sport vencedor do jogo, dos 2 jogos. E o Sport poderia ter 2 pontos. Então, assim, não está dando ainda para cravar. Assim, eu acho muito precipitado. Eu sei que é até frustrante. Você vem para um programa, você tem 3 rodadas, você quer raio-x, você espera detalhamentos sobre os times, projeções mais sólidas, mas sinceramente, eu não consigo fazer. Nos jogos que eu assisti, nos resultados que eu tenho acompanhado, eu não consigo diagnosticar que esses 3 jogos aumentaram ou diminuíram favoritismos, né, aumentaram ou diminuíram projeções negativas. Eu acho que a gente está ali muito, muito... Se eu fosse regravar o audioguia agora, eu regravaria do mesmo jeito. Pronto. Eu não mudaria nada. Nada no audioguia. A gente fez lá aquelas projeções, colocou os times. Não muda... A Chape tem 4 pontos. A gente colocou a Chape brigando para cair. Eu continuo achando que a Chape vai brigar para cair. 5, né? 5 pontos, né? Nem perdeu ainda, então, né? 3, isso, exatamente. Isso. 2 empates. Tá com a campanha igual do Sport. Exatamente isso, exatamente. Uma vitória, 2 empates. Isso. Então, assim, continuo achando como eu continuo achando que o Ituano é um candidato que pode chegar, pode surpreender. Como eu continuo achando que o Sport é um time que tem condição de rondar o G4 e brigar pelo G4. Eu não mudo minhas projeções pelo que aconteceu. Maestro, Minhoca, vocês querem ficar à vontade também
Fiquem à vontade, melhor dizendo, para fazer a leitura que vocês têm desse recorte que a gente fez, né? Dessa perspectiva de ver o Bahia na liderança, o Sport dentro do G4, Cruzeiro, Vasco e Grêmio fora. Eu vejo, o Fred falou bem dessa analogia que a gente sempre fala com Fórmula 1, é como se a gente estivesse na terceira volta e não teve ninguém se desgarrando. Eu estava olhando aqui alguns números curiosos, assim, por exemplo, todas as equipes já tomaram e fizeram gols. Nenhuma equipe tem muitos gols. A que fez mais, fez 4, que foi o Bahia, Ituano, Sampaio. Quem tomou menos também só tomou 4 gols, ou seja, é quase uma média de um feito do melhor ataque e do pior, um gol feito também. Então não tem ninguém assim prevalecendo e é o outro ponto, né? Não tem ninguém muito mal. Aliás, dependendo da proporção de cada equipe, a gente pode citar, por exemplo, o Vasco. O Vasco, na soma, juntamente com a temporada passada, se eu não me engano, e o Márcio pode me ajudar se eu tiver essa informação, acho que são 11 jogos que o Vasco completou sem uma vitória na Série B. 11 jogos, se eu não me engano. Então, não tem esse dado não, mas é um dado bem chato. Pro Vasco, isso pesa muito. Claro que ainda vai ter um investimento lá da 77 e tudo mais, mas 777, né? São 3 sets. Então, assim, pesa mais para uma equipe como o Vasco. O Bahia, eu acho que ele traz um componente que os fracassos ali do começo, como a gente estava testando do Ceará, né? O fato de não ter chegado na semifinal do Baiano, o fato de não ter chegado nas quartas de final da Copa do Nordeste, largar da maneira que traz um pouco mais de tranquilidade. Mas também não é que, olha, o Bahia está sobrando o campeonato. Conseguiu uma vitória muito fundamental contra o Cruzeiro, uma partida que teve ali cenários que não se imaginava que o grande nome da partida seria o Jacaré, por exemplo. Aquilo que eu falei, Mioca, os pontos estão flutuando dentro do jogo. Isso, demais, demais. E é um campeonato que a gente tem mais empates do que qualquer outro resultado, né? Se você pega os números que não houveram empates e os que houve empate, tem mais empates. São 14 no total contra 13 jogos que houve pelo menos algum vencedor. Então, um campeonato que ele não desgarra. É quase todo mundo aqui de mão dada, um pouco mais à frente, outro mais atrás. E aí, como disse o Fred, daqui a 30 dias, 40 dias, você pode começar a ver, como o Fred mencionou, o Bahia fazendo um outro jogo, aí aquele sentimento de vamos trabalhar aqui na parte de cima, sabe? Cada jogo vamos nos manter. Então, eu acho que esse é um componente que traz de certo benefício para Bahia e para Sport logo começarem nesse G4. Tá numa terceira rodada no G4, a gente não pode sair daqui. E aí sempre dá aquela secada, né, nas equipes que estão logo abaixo, mas cada rodada, ela vai se construindo, e a própria Série B ela é conhecida demais por isso, de equipes que estão ali, não começam bem, aí tem... Moralmente, eu concordo equipes, como o Fred mencionou do ano passado, como o Náutico começou muito bem, e cada um tem os seus calcanhares de Aquiles, né? Não tem nenhuma equipe, como... Vamos pegar o caso do Náutico do ano passado. O Náutico tinha ali aquele time principal, os titulares, tirou uma peça, tirou 2, tirou 3, e aí o time realmente não conseguiu lidar com aquelas perdas que acabou tendo. Então, o campeonato, a Série B, ela é rápida também ao mesmo tempo. Então, ela tem mudanças, tem uma equipe que você menos espera, cresce, como foi o caso do Avaí naquele ano. Então, assim, é um campeonato que não dá para dizer, Celso. Sinceramente, Minhoca. Não dá para dizer muita coisa positiva, não. Acho que... Só um ponto, Cássio. O saldo, e é só para terminar, Fred. O saldo melhor que eu considero nessa largada é mais do Bahia. Porque o Bahia tinha aquela interrogação, mas esse começo, né, com o Guto, já tem aquela cartada, né? Que o Guto sabe jogar essa competição. E antes de passar a palavra para Cássio, eu queria pegar um ponto que Minhoca falou sobre o Vasco 777, né? O investimento que vai chegar. Essa nova regra de reforços com janela já deixa todo mundo com o primeiro turno inteiro com o que está aí. São 19 jogos. 19 jogos podem contratar quem está livre. Mas aí... Eu não sei como você vai preparar, não, mas até, cara, se o cara tiver muito, muito dinheiro, o cara até tem como fazer isso aí, né? Mas eu não acredito que vai acontecer assim. Sabe assim? Aí eu não vou partir para exceção da exceção da exceção. A tendência é que a gente não veja ninguém se reforçar, sobretudo grandes jogadores. Que grandes jogadores estão com contrato, né? E eu não sei se
se na regra permite que eles fiquem sem contrato agora. Eu acho que eles teriam que estar sem contrato já de quando a janela virou. Eu não sei exatamente a determinação. Mas essa regra, por exemplo, congela um pouco. Eita, o Vasco largou muito mal. Vai chegar aí 4 jogadores para mudar. Pode chegar. Depois de 19 rodadas. Isso é um elemento novo muito considerável. Mas muito considerável. Tá? Muito considerável. E protege, por exemplo, Jean Carlos no Náutico. Jean Carlos no Náutico. Desconsiderando quando abrir a janela exterior, Jean Carlos, o Náutico poderia estar vivendo o pesadelo de toda rodada, toda semana, o Sport que é Jean Carlos, o Grêmio que é Jean Carlos, o Curitiba que é Jean Carlos, Fortaleza que é Jean Carlos. E já sabe que o Náutico vai ter Jean Carlos e vai jogar. Então, assim, essa é um fator novo muito importante para analisar a Série B desse ano, tá? As interferências podem vir, mas não é agora. A coisa vai andar um pouquinho, tá? Maestro. A lógica que Minhoca trouxe, eu aplico da mesma forma que eu tinha dito em relação à primeira divisão, do primeiro bloco da largada. A do Náutico ano passado é exceção ao contrário. Um time que tem a largada daquela, a maior da história, e não subir é uma exceção. Um time que em 14 rodadas tem 8 vitórias e 6 empates, não significa que, tá vendo, o time que fez isso não sobe. Sobe. O Náutico não subiu como exceção. Aquilo ali sobe. Cássio, só para corrigir, aconteceu com o Criciúma em 2007, mas é porque o Náutico ele teve mais jogos até ter a primeira derrota na competição. Foi a melhor largada sem derrota. Sem derrota. Se você pega o recorte, o Criciúma acho que até tinha mais pontos. Para precisar, maior largada sem derrota. Até a primeira derrota quebrou, até porque o recorde era do Corinthians, não era nem do Criciúma. Então, o Criciúma deve ser mais a questão de pontos. Então, mas mesmo quando você fala o Criciúma 2007, as exceções sempre vão ser lembradas. O Náutico de 2021 vai ser lembrado. Teve aquele Náutico 2021 que teve uma arrancada sensacional, mas não subiu. Mas são exceções. O normal é uma arrancada dessa subir. E o momento, por exemplo, o jogo para abrir a quarta rodada, a gente está falando aqui na noite de segunda-feira, esse programa pode ficar datado muito rapidamente, mas a gente sempre está falando... o jogo para abrir a quarta rodada é o do Sport. Se o Sport está no G4 pela terceira rodada, a vitória do Náutico sobre o Operário manteve o Sport no G4. Eu sempre achei isso, que a facilidade de jogar nessa situação existe. Mesmo com um desempenho, enquanto o Bahia, nesse início, primeiro tem 2 pontos a mais, é o líder, mas está somando pontos e tendo desempenho, o Sport está somando mais pontos do que desempenho, mas pelo menos está no nível competitivo defensivamente, mas que ofensivamente tem seus problemas. A gente já fez uma live sobre Sport Criciúma debatendo bastante isso, inclusive para o jogo de amanhã, acho que ainda está válido para quem não tiver assistido. Mas mesmo com essa falta de desempenho, o Sport vai entrar contra o Ituano, com a vitória simples mantendo no G4, e até, veja só, como ele abre a rodada, caso vença o Ituano, o Sport, na verdade, seria o líder e obrigaria o Bahia a empatar, pelo menos, com o Sampaio, depende do saldo do Sport, ou vencer o Sampaio. Isso não faz diferença? Claro que faz diferença, pô. Porque o normal, dentro da falta de pontuação, já era podendo estar pedindo a cabeça, como é o futebol brasileiro, como é o futebol pernambucano, como é o próprio Sport, podendo estar pedindo a cabeça de dar o pouso amanhã. Na quarta rodada, dar o pouso numa situação normal. Se esse Sport, com esse futebol irregular, do meio para frente, mas com menos pontos, com os 3 pontos que o Fred falou, quando o Fred falou, o Sport podia ter 3 pontos e podia estar em crise. Porque é exatamente isso. Podia estar 3 pontos, podia estar na zona intermediária, porque 3 pontos em 3 rodadas na segunda divisão, e 3 pontos em 3 rodadas na primeira divisão, é uma coisa completamente diferente ali. 3 pontos na primeira divisão, você está fora da zona de rebaixamento para os times desse porte, e é o porte do Sport, você está fazendo seu papel. Na segunda divisão, você já está ficando para trás. Porque, mesmo com toda a crise, o objetivo do Sport e do Bahia, que são os 2 nordestinos que estão no G4 hoje, mesmo com qualquer crise, sempre será o seu G4. Mesmo que já tenham falhado. No caso, o Sport falhou uma vez nos pontos corridos. A gente sempre bateu nessa tecla. E mesmo com crise, como foi a última, 2019, subiu. Então, de uma forma natural, o objetivo desses clubes vai ser subir. Então, 3 pontos em 3 rodadas, como o Fred tinha falado, já era crise. Já era quando falhou foi sexto, né? Ou seja, brigou para subir.
E aqui, o que foi 2010, o que não subiu ficou em 6º lugar. Então, assim, sempre ficou lá em cima. Mas aí, na época do Clube dos 13, com outro tipo de receita, beleza. Mas na última vez já não teve Clube dos 13, estava numa crise miserável, foi vice-campeão. Então, assim, consegue brigar pelo acesso. Entrar no G4, eu acho que é uma atmosfera completamente diferente. Por isso que eu falei lá no Beto Nacional, a questão anímica, para quem me acompanha aqui, acho que eu falo na questão tática, técnica e tudo, mas eu acho que a questão anímica do futebol ela é muito importante, sobretudo nesses campeonatos mais longos e, sobretudo, no futebol brasileiro. O histórico tem sido assim. Os 3 maiores clubes da segunda divisão fora do G4, eu acho algo bem emblemático. Um deles está ali, mas está bem próximo e é o mais óbvio de todos para entrar, que é o Grêmio. Cruzeiro e Vasco não são. O Cruzeiro já está no 3º ano e o Vasco está no 2º. Então, assim, eles têm. Como a pressão desses times é imensa, porque, veja só, na hora que recomeçou o campeonato, o cara do Cruzeiro, esse ano não tem aqueles 6 pontos de punição. Ou seja, eu já estou indo para o outro lado da história, tá? Eu falei do lado positivo de o Sport vai entrar, abrir a rodada para entrar no G4 e até forçar o adversário, o rival, a ser líder, e o Bahia, querendo ou não, vai defender essa liderança também jogando em casa. Mas do outro lado, para quem está fora, o nível de pressão, mesmo com 3 rodadas indo para a 4ª. O Cruzeiro não tem os 6 pontos de punição, larga do 0 esse ano, foi vendido para Ronaldo. Uma expectativa completamente diferente. Está ali. 3 rodadas fora do... Nunca entrou no G4, Cruzeiro, na verdade, a segunda divisão. Não vai estar pressionado com esse jogo com Londrina? Meia hora esse jogo 0-0, não tem uma pressãozinha no Mineirão? Pelo amor de Deus, é claro que tem. O Vasco, a empolgação, vem negociado por milhões pelo grupo 777 e 777. Mas como o Fred falou, mas esse investimento não vai poder ser utilizado agora porque a janela fechou. Aí o Vasco começa na mesma nhaca aqui dos últimos anos. Porra! Por que o Vasco tem que recomeçar toda a rodada? É muito ruim você reconstruir o seu ambiente toda a rodada. Enquanto mesmo não tendo desempenho interessante, o único com desempenho interessante é o Bahia, ou seja, ele está tendo, neste momento, ponto de desempenho. O Sport não tendo desempenho interessante, ele consegue acalmar. O Náutico que a gente falou, é disso, Fred. Tá bom, uma hora fecha. Lembra que eu disse o Náutico vai ficar para sempre sem fazer gol? Fez lá o 2-0 no Operário. Fez uma partida e trocou o ataque inteiro. Para mim, o resultado mais importante da terceira rodada. Porque mudou para Bahia, o Sport foi excelente. E para o Náutico, a análise do Náutico. Não, porque aí a gente teria, se o Náutico não ganha do Operário, a gente teria a primeira pauta da Série B, que era o Náutico largando muito atrás, mas não tem essa pauta. Largando os boxes como está o Bahia, como está o Vitória na terceira divisão. Mas o que é essa vitória do Náutico contra o Cuiabá? Trocou o ataque inteiro para vencer o jogo, o ataque funcionou, trocou o ataque inteiro, as 3 peças do ataque, e o ataque funcionou. Vai agora para o jogo do CRB. Os 3 pontos em 3 rodadas, pensando em acesso, embora a distância para o G4 hoje seja de 2 pontos, mas esses 3 pontos já bota o Náutico na condição intermediária. O Náutico ganhou 8 posições e faz com que, como o Náutico tem uma final do Pernambucano no sábado, que o Náutico possa poupar contra o CRB. Eu não vou discutir se é certo ou errado. Eu não pouparia. Eu não pouparia, tá? Mas a questão de tabela é que... Mas eu só estou entrando no ponto que isso só acontece porque ele conseguiu o resultado no domingo. E aí não foi porque jogou bem no domingo, é porque conseguiu o resultado no domingo. Que na tabela tranquiliza, na cabeça do Náutico, na cabeça de quem faz o Náutico, esse jogo contra o CRB ser, entre aspas, descartável. Claro que o Náutico vai jogar para tentar pontuar e tal, mas na hora que se ele for poupar os jogadores, ele está meio que descartando a partida e está indo... Assim, vou tentar o resultado, mas não com minha força máxima. Isso é quase um descarte. Isso só acontece quando você refaz o seu ambiente. O Náutico refez o seu ambiente no domingo. Vasco e Cruzeiro, sobretudo esses 2, não refizeram até agora. E isso, para os concorrentes para o Viagem do Nordeste, para quem está brigando pelo acesso, é ótimo, porque a gente falava aqui. Uma vaga é do Grêmio. Por tudo, pelo elenco do Grêmio, pela forma como caiu, que caiu sem ninguém entender como caiu. O time não tem crise nenhuma, o elenco continuou muito forte, está lá e não começou bem, mas já está se ajustando, daqui a pouco vai estar no G4. Cruzeiro e Vasco viraram SAF. E tem um potencial milionário para crescer. Aí fica, tá muito claro que a médio e longo prazo, talvez esses 2 times entrem no G4. Talvez. Então, o Grêmio eu nunca tirei da história. Mas Cruzeiro e Vasco, você pode dar uma olhada, uma secadinha, olhar, talvez não role não, viu? Talvez tenha uma dificuldade maior, assim, vale prestar atenção, porque senão ficariam 3 vagas já ocupadas. Então, esse início, para esse ponto, eles desgarrando, para eles, no caso, Grêmio, Vasco, desculpa, sobretudo Cruzeiro e Vasco, o Grêmio estou tirando fora dessa história, mas sobretudo Cruzeiro e Vasco. E Bahia e Sport mais para frente, esse ato que eles vão construir nessas primeiras rodadas,
Não necessariamente é algo que não diz nada. Eu não sei se foi exatamente o que o Fred quis dizer, assim, que isso não quer... Eu acho que já diz alguma coisa, sim. Porque já tem 4 ambientes diferentes do que o início do campeonato. O ambiente do esporte é diferente, porque o jogo contra o Sampaio já era um jogo de crise, porque tinha perdido a Copa do Nordeste e tinha sido eliminado pelo Salgueiro. O jogo contra o Sampaio, não ganhar aquele jogo, era um jogo de crise. Não jogou nada e ganhou lá com gols 42 do segundo tempo. Estava em crise hoje, estava com 3 pontos, estava com a mesma pontuação do Náutico, mas com 3 empates, mas estaria em crise. Não está em crise porque Rafa Negro fez um gol de cabeça aos 42 do segundo tempo. Como é que o ambiente não influencia? Então, eu acho que a médio prazo tende a influenciar bastante para quem está ficando para trás e para quem está largando bem, e no caso do Sport, largando melhor do que se esperava. O Bahia também está largando melhor do que se esperava, mas é que o Bahia tem um potencial meio que guardado, né? Que não aconteceu na Copa do Nordeste, não aconteceu no Campeonato Baiano, mas ele tem um elenco que você imagina que fosse fazer isso. Mas era um elenco que não vinha acontecendo no ano. Boa. Fala, Fred. Não, eu acho que Cássio pontuou bem, tá? E como eu reforço aqui um pouco do que eu ia falando do Náutico, tá? E aí eu volto porque eu acho um erro. Quando eu considero que o Náutico é o resultado mais importante da rodada, é justamente pelos argumentos que Cássio trouxe, que deixaram o Náutico na condição de... Porque se o Náutico não ganha do Operário, eu acho que o Roberto Fernandes ia com força máxima para Maceió. E aí se dividia com o Pernambucano. E também sou da mesma linha de Cássio. Assim, cada um escolhe o que quer, cada time escolhe apostar suas fichas onde acha que deve apostar. Tá? Mas eu vi comentários muito precipitados e até trouxe aqui no programa passado o João, por exemplo, né, no João de Andrade. Ele colocou, chegou a colocar no Twitter antes de Roberto Fernandes é o cara certo para chegar a ganhar o título e deixar o Náutico ali no campeonato de meio de tabela, que é o que o Náutico pode chegar esse ano. Uma aceitação muito precipitada, velho, de que o Náutico não briga pelo acesso. Porra. O Náutico tá ali no pelotão. E eu até questionei aqui, o Náutico é tão pior que o Sport assim? Porque você chega nas redes sociais, a torcida do Náutico se considera o time até melhor que o do Sport. Considera o time até melhor que o do Sport. Tá na final pernambucano, o Sport não chegou. Mas para projetar a Série B, não aceita. Não quer se colocar na briga pelo G4. Ele quer se dizer, se eu ganhar o Pernambucano, tá bom, meio de tabela. Porra, não tá. Não tá, me desculpe, mas não tá. A gente passou a ver, desde que o Pernambucano perdeu o valor, a gente passou a ver um tipo de comentário que eu acho um comentário bem perigoso, que é o seguinte: o diretor quer marcar seu nome na história. Você lembra? Isso não era falado antes, porque o campeonato pernambucano tinha um peso tão significativo que não precisava falar, agora a desculpa é essa. Não, o presidente quer marcar seu nome na história. Quer ter sido um presidente campeão. Porra, tá? Olhem para o Santa Cruz. Olhem para o Santa Cruz. Eu acho que esse é o ponto fundamental, tá? Olhar para o Santa Cruz. Um clube que manteve, né, sua chama acesa nas últimas temporadas à base de estaduais e de uma Copa do Nordeste. Ok, uma Copa do Nordeste bem conquistada pelo Santa Cruz. Bem conquistada. Daqueles títulos que você valoriza muito. Arrancada ali do meio para frente. Tirou muito Ceará forte. Fora de casa, Bahia fora de tudo. casa, Campinense Não, grande Copa do Nordeste. Grande Copa do Nordeste. Mas a verdade é que Copa do Nordeste é parte. O maior ponto de sustentação do Santa Cruz nas últimas décadas foram os estaduais. Enquanto isso, o clube ia definhando enquanto clube. Então, assim, o cara marcou seu nome na história. Sei lá se marcou seu nome na história. Tá? Não sei se marcou seu nome na história. Se o que vier depois, se a história que vier depois não for uma história digna do que o clube representa até aqui. Então, assim, eu acho uma grande bobagem qualquer supervalorização do estadual em detrimento de Série B. É pouco do que a gente debateu lá com Fortaleza. Eu aceito que o torcedor do Fortaleza diga assim, Série A não dá para poupar. Esse discurso eu concordo. Tem que poupar na Libertadores. Esse discurso eu discordo. Se está nas duas, assume as duas e vai pro que der e vier. Se desgastar, desgasta. E aí colhe
colhe os efeitos negativos. Convenhamos, o time do Náutico não está com esse desgaste todo. Não está com esse desgaste todo, até porque foi falado aqui, mudou o ataque todo. Né? Não está com esse desgaste todo para não poder jogar com sua força máxima e tratar esse jogo de quarta-feira com o mesmo peso do jogo de sábado. Tá? Com o mesmo peso do jogo de sábado. Então, eu acho muito perigoso. Pelo menos só vai ser uma partida, né? Essa conversa não vai se arrastar muito, mas depois lá na frente, quando faltar, tá? É perigoso. E outra coisa, adotar o discurso de Marola também é muito perigoso. Gostei de Roberto Fernandes, que deu print, pegou o Náutico lá no story dele, cortou o Náutico em 12º, deu o print da classificação, botou primeiro, segundo, terceiro, quarto, Sport, e já botou o Náutico ali. Depois do quarto vem 12º no print dele, 3 pontos. Por que eu gostei? Ele não está querendo dizer que o Náutico é quinto. Ele está querendo dizer para onde ele está olhando. Ele fez assim, o G4 vai até aqui, o Náutico é 12º, está 2 pontinhos do G4. Porra, esse é o discurso certo. Não tem que ficar criando escudo prévio, não. Agora a gente está com essa mania também. Foi o torcedor do Fortaleza na Libertadores e agora é o torcedor do Náutico, que quer acabar o ano dele sábado. Porra, que conversinha. Que conversinha, pô. Que conversinha. Porra, sinceramente, se ganhar sábado e fizer uma Série B, mequetrefe, pra mim não fez nada.